Fala galera, gente, hoje eu quero falar sobre um assunto interessantíssimo, focar num assunto mais de forma objetiva. Hoje eu quero falar sobre dinheiro e para falar sobre dinheiro eu trouxe um convidado especial, trouxe o Éder Ramos do canal Éder Ramos. Ele vai bater esse bate-bola comigo a respeito do assunto ao decorrer do vídeo. E basicamente a gente quer focar numa forma mais educacional, numa forma mais objetiva mesmo, para você entender de forma direta o que é dinheiro, como é que ele funciona, qual que é a lógica do dinheiro na sociedade, né? Resumidamente. O que acontece? Eu costumo dizer que o dinheiro, né, ele basicamente ele tem 4 formas de ganhar dinheiro na sociedade. Resumindo assim, globalmente existem 4 formas de você obter dinheiro de fato na sociedade. Se resume a esse desenho que eu criei aqui agora. O que acontece? A gente tem esse lado aqui, né, que é o lado direito. A gente tem a letra E e tem a letra A. Basicamente, o E ele simboliza o empregado e o A simboliza o autônomo. Essas pessoas, a tendência delas é trabalhar a vida em prol do dinheiro. Essas pessoas, elas não conseguem obter a liberdade, obter uma liberdade mesmo, conseguir viver mais a vida, conseguir usufruir da vida, conseguir viver em condições melhores, digamos assim, né? São pessoas que, resumidamente, o empregado você já conhece, muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente deve ser empregado também, porque a maioria da população se resume a isso aqui, se resume ao E, se resume ao empregado. Por que que a maioria das pessoas buscam estar desse lado aqui, né? Do lado do E e do lado do A? Porque eles buscam a segurança, o S aqui está até simbolizando. Eles buscam a segurança, eles sempre vão achar que eles estão seguros de algo, eles sempre vão pensar que com o emprego eu tenho um ganho garantido, com o emprego eu tenho uma vida mais tranquila. Então eles têm essa tendência, né, a pensar dessa forma, só que isso é uma armadilha, o sistema mostra isso para você, o sistema é falho, ele mostra que você vai ter segurança, mas em troca disso você vai dar o seu tempo, você vai dar o maior bem que você tem é o seu tempo, e você vai dar ele de graça 8 horas do seu dia em prol de um salário que às vezes é incrivelmente baixo, é extremamente, se for olhar o salário hoje em dia, contando o dia de hoje, é 1.200 e alguma coisa, se eu não me engano, sabe? É um negócio assim, não dá pra entender, entende? Por que as pessoas querem usar isso como meio de ganho, né? E o autônomo, resumindo aqui, o autônomo, a gente já falou sobre o E, agora a gente vai falar sobre o autônomo. O autônomo, esse cara aqui, basicamente é o advogado, né? É o freelancer, é aquele cara que trabalha de forma autônoma. Mas, assim, ele ganha mais, ele realmente ganha mais do que o empregado, ele ganha mais do que o empregado. Só que ele depende só dele. Ele só vai depender dele. Se ele não trabalhar, ele não ganha. E assim é a lógica desses dois. Se esse aqui parar de trabalhar e esse aqui parar de trabalhar, eles não vão ganhar absolutamente nada. Por quê? Porque eles dependem deles mesmos. Pelo menos o E depende do patrão e o A depende dele. Depende só dele, só depende dele. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Agora partindo do lado esquerdo, né? Aqui até desenhei errado, mas isso aqui é um E, tá? É um D, quer dizer. O D, basicamente, é o dono do negócio, né? Ele é o cara do jogo, ele é o dono do jogo. Ele é o cara que controla. Esse cara aqui, ele trabalhou durante muito tempo da vida dele. Vamos contar aqui, a lógica geralmente funciona assim. O cara, dono do negócio, hoje em dia está funcionando dessa forma. Ele geralmente se esforça durante 2 a 5 anos, às vezes pode ser mais. Ele se esforça 2 a 5 anos, trabalha muito e forma um sistema. Ele forma um sistema, uma lógica onde ele coloque pessoas para fazer o serviço por ele, para gerar renda passivamente, para ele conseguir obter a renda sem muito esforço. Óbvio, ele ralou demais, mas
ele constrói um sistema. Ele é o cara que é o dono do jogo, literalmente. Né? Por que eu digo jogo? Porque o jogo se resume a empresa, funcionário, e existem outros cargos também. Mas basicamente se resume ao dono do negócio. O dono do negócio não tem muito o que dizer. Basicamente ele é o dono da porra toda. Ele é o cara que manda no jogo, ele é o cara que decide. Esses caras, geralmente, eles buscam correr o risco. Qual que é a lógica de um lado com o outro? Né? Por que um cara pula de um lado para o outro e acaba se dando bem, muitas vezes? Né? Por que você tem que escolher um lado ou um outro? Por que eu, falando por mim mesmo, na minha visão, acho que você tem que escolher o lado esquerdo? Por quê? Porque o lado esquerdo, por mais que você corra um risco, a tendência é que você obtenha muito mais benefícios. Por exemplo, a liberdade. O cara que ele mesmo corre o risco, o dono do negócio, ele corre o risco, por exemplo, um risco de perder uma grande quantidade de dinheiro, né, jogando, ele aposta, basicamente. Ele tem uma grana, ele aposta aquela grana naquele negócio que ele acredita com o objetivo de obter um retorno lá na frente. Ele arrisca, ele corre o risco, ele passa por situações onde, cara, existem cenários e cenários, né? Partindo do pressuposto que o cara, ele cria os cenários dele, ele cria a própria realidade. O dono do negócio, ele tem uma mentalidade diferente, onde ele busca criar cenários, ele busca criar oportunidade, ele busca criar formas e alternativas. Ele tem a visão, ele é o cara que consegue criar aquilo que está na frente dele, ele transforma em oportunidade e de alguma forma impressionante ele consegue gerar renda. Essa é uma mentalidade. É por isso que a diferença entre esses dois aqui não é dinheiro, não é quanto você ganha, mas como você pensa. Então, basicamente, você só tem que mudar a forma de pensar. Tá tudo baseado nas suas crenças. Então, Jânio, eu gostei muito desse seu posicionamento na lógica do dinheiro, tá? Porque a gente precisa debater sobre isso. Inclusive, como é um assunto informacional, eu queria lembrar até os ouvintes aí para que eles possam acelerar o vídeo, se possível for, porque não é um conteúdo de entretenimento, é um conteúdo educativo, né? Um conteúdo informativo, de reflexão, de alta reflexão, que aumenta a frequência de várias pessoas que aqui estão assistindo. Então, o que é que eu vejo de fato? O problema é que pessoas são pessoas. Nunca vai ser. Na verdade, as pessoas massacram o capitalismo. Claro, ninguém aqui está defendendo o capitalismo selvagem. A gente sabe que o capitalismo venceu, cara. Não tem para onde correr. A lógica do dinheiro, ela já existe em outros tipos de estratégia há muitos anos. Por que há muitos anos? Se a gente pega a estratégia do dinheiro como moeda de troca, naquela época o que eram as moedas de troca? Você tinha frutas como moeda de troca, você tinha sal como moeda de troca, por isso que virou salário, né? Salário que, aliás, a gente vai ter que debater muito aqui sobre isso, né, Jânio? Porque as pessoas, quando vivem na lógica da Matrix pelo salário, elas se complicam, como vem se complicando e não acordam. Estão tão dentro do jogo, tão dentro da Matrix, que elas acabam não acordando para isso. Então, o salário, a forma também, já teve épocas que foram os gados, quando a burguesia surge, começam a vir as moedas de ouro, prata. Então, o dinheiro, o que é que eu quero falar sobre isso aqui? O problema nunca vai ser o dinheiro. O problema sempre vai ser as questões relacionadas às pessoas sobre ou em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro é um meio, tá? Então o dinheiro como meio, o que vai acontecer, Jânio? O dinheiro como meio, ele é um meio de troca. Então, se de repente, vou pegar aqui, tá? Se de repente eu tenho esse celular aqui, eu quero esse celular, então eu tenho que ter o dinheiro para comprar, eu dou o dinheiro e recebo. Quando você tem essa lógica do dinheiro, através do comprar, dando dinheiro e recebendo em produto, acredito que você já quebra diversos paradigmas, que o problema não é o dinheiro. Tanto é
que as pessoas que exercitam vendas, quando elas começam a exercitar vendas, hábitos constantes de vendas, né? Quando ela começa a criar esse hábito, Jânio, ela começa a perceber que é fácil fazer o dinheiro. É trabalho, porque é um trabalho você buscar fazer o dinheiro, mas você não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Fazer dinheiro é fácil, porque você vai criar uma estrutura e nessa estrutura você vai criar métodos para que você dê um produto e receba dinheiro, ou que você dê o dinheiro e receba o produto. Essa é a questão. Aí, eu quero que você toque muito nesse assunto, Jânio. Eu quero que você dê a sua opinião sobre isso. Aí é que entra a educação, de fato. Quando a gente pega a educação... Na verdade, o nosso cérebro ele é uma ogiva cerebral. Essa história de meio racional e emocional, não. Quando a gente tira a lógica da Matrix que fala do cérebro, a gente consegue falar do cérebro de uma maneira única. Única em energia. E se a gente consegue falar de uma maneira única em energia, o que acontece? Você quebrando os paradigmas, as crenças que não são suas sobre a lógica do dinheiro, você consegue avançar. Só que essas crenças, elas não são suas de fato. E aí o Jânio pode até falar sobre isso aí também, sem problema algum. Quando você entra na escola, você já vem de uma lógica de crença de seus pais, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre colega de trabalho, sobre a profissão, sobre tudo. O que acontece na educação escolar? Tirando um pouco da educação familiar. O que acontece na educação escolar é que nivela a sua inteligência para baixo. Vamos lá, dar um exemplo muito prático. Uma criança, essa criança ela já tem uma habilidade artística, ela já tem uma habilidade em alguma coisa. Só que culturalmente, como os pais foram criados para o estudo, os pais foram criados para estudar, para ir para a faculdade, o que acontece? Abafa-se, vamos abafar o que a criança é, o que a criança é. O que pergunta para a criança? O que é que você vai ser quando crescer? Essa é a pergunta que os pais fazem. Não é o que é que você quer ser. Porque se perguntar para a criança o que é que ela quer ser, ele vai ter a resposta agora. A criança vai dizer que vai ser médico, que vai ser cantor, que vai ser artista plástico, que vai ser escritor. E na maioria das vezes são profissões que não dão dinheiro. Mas aí depois vem aquela história, faz aquilo que você tem amor, faz uma faculdade por aquilo que você gosta. Tá, então nesse critério aí também já começa os paradigmas dentro de casa, porque a criança, ela nasce lisa, branca, papel em branco, na ogiva cerebral, onde as sinapses neurais ainda não estão formadas. Como essas sinapses neurais não estão formadas, as crenças começam a fazer sinapses neurais. Começam a fazer o caminho, é bom, né? Para quem é careca, porque fica uma explicação melhor, Jânio. Então, a lógica aí é que as crianças, elas começam a ter uma crença que vão formando sinapses neurais. E nessa formação de sinapses neurais, o que vai acontecer? Vai entrar as crenças disfuncionais relacionadas a dinheiro, a profissão, ao trabalho. Porque, primeiro, simboliza-se o que vê na educação, né? Sobre trabalho, sobre dinheiro, simboliza-se no inconsciente o que as pessoas em casa falam sobre dinheiro, e somado a isso, Jânio, você tem a questão educacional, cara. A questão educacional que nivela para baixo, nivelando para baixo, a criança vira uma matéria-prima, um subproduto para o mercado de trabalho. Aí vem aquela lógica hoje do empreender. Mas antes eu queria, Jânio, que você falasse um pouco sobre a questão da educação e a lógica do dinheiro. Eu também gostaria de ouvir você para a gente complementar esse debate e ficar enriquecedor aí para a galera que está assistindo, tá? Então, a questão do dinheiro, né, na educação, a gente entende que a maioria dos jovens, eles tendem a seguir, assim, sem questionar o sistema educacional, né, as verdades que são impostas na própria escola. Como você tirar notas ruins, você é burro, você passa a ser... Cara, é muito incrível, porque na escola a gente entende que eles meio que separam as pessoas que tiram notas boas das pessoas que não tiram notas boas. Eles começam a tirar essas pessoas, a excluir essas pessoas, a deixarem elas como menores.
E eu sei que a maior parte dos brasileiros tende a tirar nota baixa, sabe? Existem muita quantidade de pessoas que tiram nota baixa. E essas pessoas, elas são castradas mentalmente com a crença de que elas não podem, que elas se autodiminuem, sabe? Isso mexe na psique dessas pessoas. E assim, o crescimento dessas pessoas vai ser cortado por conta disso. Não só por conta disso, mas por conta de outros padrões. Porque às vezes as pessoas tendem a achar que a escola é a única forma de você consolidar o seu crescimento, de você ter um crescimento exponencial. A maioria das pessoas tende a focar na escola, a focar né, ser um funcionário público, né, fazer um curso técnico, essas coisas. E não tem nada de errado. Eu costumo sempre dizer que se você quer fazer uma faculdade, você sente que você realmente quer fazer aquilo, né? Porque muitas pessoas realmente têm o dom para fazer medicina, têm o dom, querem fazer aquilo, amam de paixão, né? Querem ajudar alguém, né? E através da medicina eles conseguem fazer isso, né? Através da formação de medicina. E assim, eu acho que o caminho da maioria, né, geralmente a tendência é que eles escolham o caminho da faculdade. Porém, nem todos querem fazer isso. E eu acho que a educação na escola, ela é ela limita mesmo as pessoas, limita o seu crescimento, limita a sua mente, para você achar que, por exemplo, na escola, pelo menos eu, né, na época de escola, eu estudava muito, eles passavam muito Marx para nós. Mas aí eu comecei a estudar por mim mesmo, comecei a entender que existiam outros caras. Eu percebi que a maioria das pessoas nem pesquisavam isso, eles acreditavam tudo naquelas verdades do Marx, né, na verdade do Karl Marx, né, em relação à história, tudo mais, capitalismo. Então, dando um exemplo aqui, eles limitam, eles colocam tipo barreiras, você só tem isso daqui, você só tem essa possibilidade. Quando eu cheguei na escola, né, quando criança, parando para refletir hoje em dia, eu percebi que o que eles fazem? Eles te dão, ó, você tem essa opção, você tem essa opção e essa opção. Qual você vai querer se formar, né? Aí você vai perguntar para a maioria das pessoas, o que você quer ser da vida? Ela, eu quero ser advogado. Mas a verdade é que essas pessoas não querem ser advogado, elas só não conseguem enxergar que existem outras possibilidades. E eu acho que, em relação ao ensino das escolas, isso limita completamente o seu crescimento, porque eu costumo dizer que existe uma analogia muito importante, né? Existia um cara lá da Bolsa do Bovespa, né, no Brasil. Isso é uma pesquisa, fizeram uma pesquisa, daí se pesquisar você vai encontrar. Esse cara, ele foi numa escola lá no sertão do Ceará, literalmente, foi no sertão do Ceará, foi visitar uma escola. Ele fez uma pesquisa, era uma escola, se eu não me engano, é 6º ano. Ele pegou lá 5 jovens e levou para conhecer a Bolsa do Brasil, a Ibovespa mesmo, a Bolsa de Valores, lá dentro. Cara, aquelas crianças, assim, são crianças com uma família, que vêm de uma família mais pobre, né? Não tem tanto conhecimento a respeito dessas áreas, dessas N possibilidades, como, por exemplo, a Bolsa de Valores. Essas crianças foram levadas para esse lugar, assim, passaram um dia apenas, trouxe depois um crescimento, depois com a pesquisa depois que eles fizeram essa pesquisa, depois de uns 10 anos, se eu não me engano, 10 a 8 anos, fizeram a pesquisa de que essas mesmas pessoas que visitaram a Bolsa de Valores, elas tiveram um crescimento maior na vida do que a maioria. Por quê? Porque elas foram expostas a um conhecimento que desconheciam. Elas achavam que a única forma de fazer dinheiro seria daquela forma que é explicado para eles na escola, que é daquela forma que você aprende que tem que fazer faculdade, que tem que arrumar um emprego, que tem que fazer aquilo, e aquilo tende a influenciar totalmente a sua forma de pensar. E depois que eles fizeram essa pesquisa, eles descobriram que a maioria das pessoas que estavam lá, né, que são os 5 jovens, tiveram um crescimento muito maior. Provavelmente empreenderam, provavelmente trilharam caminhos que fossem diferentes da maioria, né? Porque depois que eles descobrem que existe uma forma totalmente diferente de fazer dinheiro, eles abriram as cabeças e começaram a pensar
A informação, ela liberta. Eu acho que esse ensino da escola tende a limitar o crescimento das pessoas. Pois é, Jânio, também, porque era o que eu ia falar aqui, sabe, Jânio? A gente tem a questão do empreender muito forte hoje, né? As pessoas estão se abrindo para isso. Mas por que as pessoas estão se abrindo? Você está falando da lógica do dinheiro, a gente está falando da lógica do dar e vender e comprar, dar e receber um produto. A gente está falando sobre isso. Vamos pensar muito bem. A educação anterior não prepara um subproduto para uma realidade de mercado de trabalho, para ser CLT, né? Essa é a lógica de uma criança passar de 3 anos de idade aos 17 anos de idade dentro da escola, cara. Essa é a lógica, né? Nivela por baixo, faz sinapses neurais, onde há uma reprogramação ou uma programação é inserida. Agora, quer se falar em empreender. As pessoas querem empreender, mas elas não sabem nem por onde começar. Elas não quebraram ainda suas crenças sobre dinheiro. Então já fica difícil. Quando você pega uma geração da agora que está indo para a escola e algumas escolas já estão trabalhando a matéria em empreender, a gente precisa ficar muito atento do que é essa matéria em empreender. Porque se você pega 95% de conteúdo maciço para vestibular e que depois do vestibular, independente da profissão, a criança não vai utilizar nada do que foi ali aprendido, nada, praticamente nada, vezes nada, igual a zero, nada, sabe, Jânio? A gente começa a compreender, cara, que 5% de momentos de carga horária para falar de empreendedorismo é muito pouco. Porque se for aquele empreendedorismo, falando de matemática, falando de lógica, falando de você ganhar R$50, o que você vai fazer com R$50, isso é muito pouco. Existe um outro contexto que precisa estar abrangente, principalmente agora que muitos colégios, Jânio, são colégios de período integral. Por que não aproveita esse período integral da tarde, a parte da tarde, e trabalha empreendedorismo com essas crianças? Transforma essas crianças em empreendedoras. Sabe por quê? Porque a própria Matrix não quer que isso aconteça ainda. A Matrix, ela, na verdade, ela precisa determinar a consciência do contexto sociológico, determinar o caminho desse contexto sociológico. E o caminho desse contexto sociológico é um subproduto para o mercado de trabalho. Isso vale lembrar que nem todas as pessoas serão empreendedoras, né? Umas já nascem empreendedoras com o gene do empreendedorismo e outras desenvolvem com o tempo. Então, Jânio, é bem bacana a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a escola não vai formar, nem ela dando esses 5%, porque a Matrix não quer que ela forme essa questão. É isso que eu estou falando, na questão educação, empreendedorismo e dinheiro, tá, cara? Então, essa questão do investimento, você tem que pensar da seguinte forma: aonde eu posso colocar o meu dinheiro? Não pense em investimento. Quando você ganha pouco, você não deve pensar nesse longo prazo. Claro que você tem que sim se proteger e tudo mais, em termos de colocar o seu dinheiro para movimentar ações e tudo mais. Mas quando você não ganha muito, você ganha pouco e tem só uma fonte de renda, você não vai pensar em transformar a sua fonte de renda no investimento. Você tem, vamos supor, Jânio, eu tenho R$500 para investir em ações. Vou investir em ações. Faça isso. Invista em negócios. Isso é bíblico, cara. Escolha ótimos investimentos. Investir em um negócio já é um investimento. Você investir em ação é algo que não vai te dar tanto retorno curto prazo. O que vai te dar retorno curto prazo, o que pode realmente alavancar o seu capital, é você investir em bons negócios. E a Matrix, Jânio, ela... Foi bom você falar dessa parte aí do dinheiro como posicionamento da Matrix, né? Porque acaba havendo uma ilusão que foi criada, há uma programação para que tudo seja baseado no que é dinheiro, tá? Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Se parasse a questão dos alimentos, a gente conseguiria se abastecer pelo que está na natureza, perfeito? Vamos lá, se desloca todo mundo para a floresta, de alguma forma, lá tem todos os frutos, lá tem... não estou entrando em questão aqui que tem que se defender dos animais selvagens, estou falando da questão da alimentação.
lá tem todas as frutas com todas as vitaminas, lá tem legumes com as verduras, com todas as vitaminas que um organismo precisa. Só que a programação fez o quê? Para se ter uma alimentação, precisa se pagar por essa alimentação. Porque alguém foi lá colher, porque alguém plantou para colher e levar para o mercado. Estou entrando só nesse mérito. Estou entrando no mérito da construção do processo para que haja lógica de se ter dinheiro. Voltando um pouco para a galera da educação lá, quando a gente fala do dinheiro, por que as pessoas estão voltando a empreender, estão querendo empreender muito mais? Elas estão querendo empreender muito mais porque elas já perceberam que não tem lógica você trabalhar 8 horas por dia, 35 anos da sua vida, quando você vai se aposentar, recebe um salário, e que desse salário é algo gritante quanto a inflação corrói essa aposentadoria. Digamos que o cara começa aposentado com 3, 4 mil, isso num bom fator aqui que eu tô falando, num bom cenário, tá? Aposentado com 3, 4 mil, com o tempo o salário não sobe, mas se corrói. Então a galera começa a perceber que, porra, qual a lógica de eu trabalhar não sei quanto tempo da minha vida, certo? E me aposentar, receber um salário de aposentadoria, a minha aposentadoria que não é mais salário, né? Mas que ela se corrói com a inflação, ela se corrói com o tempo. A mesma lógica que a Matrix não quer explicar de jeito nenhum, eu não vejo ninguém explicar isso, Jânio. A mesma lógica que a Matrix não quer explicar de jeito algum, o cara acumular 1 milhão através de investimento de ação, a galera não quer explicar que lá na frente 1 milhão não está valendo o que vale hoje. Porque o tempo corrói, a inflação corrói, as questões econômicas globais, como a gente está vendo aí, estamos em período de guerra. Ninguém quer explicar isso. Só quer dizer o seguinte, para você conquistar 1 milhão daqui a 20, 30 anos, você precisa investir por mês X reais. Cara, explica para esse cara o que é que você faz com esse dinheiro de uma forma clara. Explica o que é que você faz, porque se for levar na lógica, no frigido que é a lógica do dinheiro, o cara te emprestar dinheiro ou te associar à sua empresa para você comprar os ativos que ele poderia juntar para comprar também, porque você vai comprar, o cara pega o seu dinheiro acionário e compra imóveis, compra máquinas, compra carros, compra várias coisas, constrói um império em cima de um dinheiro emprestado. Ah, mas na hora que quiser devolver, devolve, certo? Mas quando a bolsa cai, como é que devolve aquilo que o cara investiu? Ah, mas você assumiu o risco do investimento. Então o cara lá tem um ativo maravilhoso, continua o ativo dele crescendo, que é um imóvel, e você precisa guardar esse investimento durante 30 anos, sendo que quando chegar lá, o dinheiro corroído não vale mais do que vale hoje, e que você não pode mais tirar esse dinheiro porque você escravizou o próprio dinheiro, porque se você tirar, você perde o valor de dividendos que você recebe. Você já criou um padrão de vida. Essas coisas precisam ser explicadas na Matrix também. Fazer a galera despertar para isso. Não há problema nenhum. Deixar bem claro o Jânio aqui. Não há problema nenhum você investir em ações, em fundos imobiliários, tendo que você tenha um pensamento, o mesmo pensamento daqueles que estão recebendo o seu dinheiro emprestado ou associado para fazer o que eles também fazem. Você pode usar esses mecanismos para alavancar o seu dinheiro, alavancar seu patrimônio, fazendo o que eles fazem. No momento certo, que você tem um acúmulo de capital legal e leal a você retirar e fazer um investimento em um imóvel, em um bem mais duradouro, em um bem que vai também se multiplicar e você diversificar o seu capital. Perfeito? Então é dessa maneira que eu vejo, sabe, Jânio, como a Matrix funciona, a lógica do dinheiro. Claro, uma lógica do dinheiro que o dinheiro venceu, o capitalismo venceu, esse capitalismo que venceu, tanto é que as próprias pessoas que vivem da ideologia socialista vivem do capitalismo, que é o luxo do capitalismo, vive descaradamente essa palavra, eu não sei se vai ser cortado aí no vídeo, enfim, mas vivem descaradamente do dinheiro do capitalismo, querem todos os prazeres, os benefícios, os luxos do capitalismo e quer falar mal do capitalismo. Então, para mim, isso não cola também. Ou você entende que de cabeça você vive isso, você deve se oportunizar disso e construir o bem, fazer o bem, crescer no bem,
ajudar pessoas. O problema não é você ficar rico, milionário, bilionário, isso tudo vai passar. Em algum momento vai passar. O grande lance é que você vai construir isso de uma maneira saudável e para servir alguém, para deixar um legado. Essa é a palavra, deixar um legado. Entende, Júnior? Essa é a minha concepção. E aí eu fecho, cara, foi bom a gente fazer esse bate-papo, porque eu fecho assim, a Red Pill, ela consegue, além dos relacionamentos, clarear sobre relacionamentos, sabe, Júnior? A Red Pill, ela tá bem próxima do que é a saída, o despertar da lógica da Matrix. Então, quando você entra numa filosofia Red Pill, você consegue também entrar numa questão tanto ligado à questão sociológica quanto à questão econômica. Você desperta para tudo isso. Por quê? Porque com a Red Pill você vai buscar ser um homem de alto valor dentro da lógica da Matrix. O que é um homem de alto valor? É um homem que se lidera, um homem que estuda bastante, um homem que pesquisa bastante, um homem que busca cuidar da sua saúde. Uma mulher também, mas geralmente a mulher ainda não está, não é uma proporção, a mesma proporção de um homem na Red Pill. Então, se ele estuda bastante, se ele se dá alto valor, óbvio, na lógica do capitalismo, óbvio que em algum momento ele vai buscar mais grana, ele vai ganhar bem, ele vai ganhar muito mais do que ele ganha hoje. Ele está se tornando um homem de alto valor e vai prover família e mais um pouco. Né? Então, eu costumo dizer que esteja no mundo sem estar no mundo, né? Se você esteja no mundo sem estar no mundo, dá para se usar a lógica do dinheiro de uma forma tranquila. Dá para se quebrar paradigmas, porque eu estou vendo uma sociedade doentia sustentando paradigmas que são paradigmas antigos, que são crenças que não são suas e não estão conseguindo construir o seu próprio legado. Porque o que está vindo na frente por si só é o próprio dinheiro em si, que na verdade deveria ser uma consequência de um propósito, essa é a palavra. Se a lógica do dinheiro existe, aquela criança que naquele momento é cantor, é médico, essa pode ser o verdadeiro propósito. Essa criança poderia viver muito bem adulto, se ela vivesse esse propósito que ela disse quando era criança, mas o pai e a mãe bloqueou através das suas crenças, através dos seus paradigmas sobre trabalho, profissão e dinheiro, esse tripé. E aí a gente vê um inúmero fracasso social que as pessoas estão vivenciando, as inúmeras autossabotagens que as pessoas estão vivenciando. Eu só encerraria dizendo isso, sabe? Que a gente consiga superar essa fase para não procrastinar o que é propósito de vida, não se autossabotar pelo merecimento de ter o que as pessoas têm de uma forma abundante, porque na Matrix dá para você ser abundante de todas as coisas, inclusive do dinheiro, dá. A questão é o que você vai fazer com esse dinheiro, que você vai deixar de legado com esse dinheiro que você recebe. Não estou falando aqui de deixar herança, não estou falando nada disso. Estou falando o quanto de bem você vai investir para deixar o legado a servir essas pessoas que precisam aprender com você, que precisam se proteger com você, que precisam estar com você. Então, eu quero agradecer demais, sabe, Jane? Eu quero que você termine aí, que você conclua em cima desse meu pensamento, para que esse debate fique bem lógico, bem tranquilo, que as pessoas possam comentar bastante, para que a gente traga outros e outros debates. E já agradecendo de parte essa minha ideia, essa minha participação. Valeu, Jânio. Tamo junto. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o recado, né, que eu e o Éder Ramos fizemos com o maior carinho. Essas informações são informações assim que são conhecimentos que pessoas pagariam para saber. Você está aprendendo isso de graça, de uma forma mastigada, bem arroz com feijão mesmo. Bom, eu quero primeiramente aqui agradecer a participação do Éder Ramos e para você que durou até agora no vídeo, também parabenizar por você ter feito essa escolha que foi muito inteligente. É isso, galera. Valeu!